Oi, gente linda! Olha aqui de novo nessa live maravilhosa. Bora lá chamar a galera. Que gostoso falar de estresse para vocês. Junto com a Yasmin. A Yasmin já chegou. Ai, que bacana, Leiloca. Já vou chamar a Yasmin. Todo mundo! Oi, gente linda, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tana, live animada, hein? Importante para esse momento. Vamos, aquele aviãozinho, aquela setinha que tem lá embaixo. Oi, Yasmin! Oi, Tudo bem, lindeza? Boa tudo noite! bem? Boa noite, pessoal. Ó, lá embaixo a gente tem uma setinha. Vamos tocar nessa setinha e chamar todo mundo para assistir essa live com a gente, que a gente vai falar de bastante coisa importante para esse momento, não é mesmo? Eu Vamos vou lá. fazer isso agora e acho que eu vou fazer junto com a Yasmin. Aí a gente vai se apresentar, aí a gente vai. Ih, vai falar um monte, né? Acabei de sair lá do Sua Beleza, da Semana da Beleza com a Érica Cardial. Ela é fera em maquiagem, deu super dicas, gente, de base, de como não errar na base, de marcas, do mercado da beleza. Nossa, eu adorei. Eu adorei. Fica lá, minha sugestão, daqui a pouquinho já está no canal do YouTube. E agora, aí quando eu terminei lá, eu avisei que eu estaria aqui chamando a galera e tem um pessoal que já chegou. Um beijo. E aí nós descobrimos Ah lá. que Yasmin foi hoje. Vamos falar, né, Yasmin? Que descobri que Yasmin tem uma mãe maravilhosa que foi minha teacher. Minha teacher de publicidade é uma lady, é um escândalo de mulher, de energia, de beleza, de conhecimento e de bondade. Eu lembro que foi no primeiro, deixa eu ver, terceiro ano, né, no colegial, ensino médio hoje, e ela era uma referência para mim, porque ela tinha um conjunto de fatores do qual eu queria muito na minha vida e já me identificava. E eu sabia que ela tinha um casal de filhos. Eu só não sabia que a Yasmin que eu convidei para lá era filho dela. Essa Não, lindeza gente, era uma garota e é um mulherão, né? ah, Tá um mulherão agora. não, eu não acreditei. A hora que eu postei, né? Aí eu falei, mãe, ela, nossa, mas ela foi minha aluna. Eu falei, você tá brincando, não acredito. Ela foi uma pessoa maravilhosa e a gente super elogiou, enfim. Aí eu falei, gente, que mundo pequeno. Mas também, tanta gente conhece minha mãe, né? Que eu acho que ela deu aula pra tanta gente aqui de Guarulhos e o mundo realmente é muito pequeno, né? Mas ela é maravilhosa. Eu sou Ela foi, suspeita, mas sim, sim. Ela é uma profissional assim, acima da média, em que realmente marca, muitas pessoas me marcou e eu fico super feliz. Eu reencontrei ela 2 anos atrás, também num momento bem, bem especial da minha vida, e foi uma delícia, foi um presente para mim. E foi o primeiro trabalho de filantropia em que eu fiz dentro do colégio foi com ela. Da forma como nós fizemos como empresa, foi muito legal. E eu era lá, como é que era? Eu era que administrava, era o braço direito dela. Nossa, eu adorei. Bom, ai, que bora lá. demais. Boa noite, seja bem-vinda, Yasmin. Que gostoso tê-la Obrigada. aqui. Muito Linda. obrigada pelo convite, senão eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. A Mari aqui já sabe, deixa eu ver aqui quem está até assistindo. A Mari, a Lavânia, a É muito Alan, Lívia. linda. Nossa, tem bastante. Flavítio. Ai, gente, que legal. Quem não me Até conhece, meu acabou marido tá de assistindo também, tá aqui do Instagram da Lazinha, tá na sala. como ele E chama. é a primeira vez que eu faço uma live, né? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, ainda mais no momento que a gente está precisando tanto de apoio, né, para lidar com essa situação da pandemia. E, enfim, o que eu puder ajudar, tá aqui compartilhando conhecimento com o pessoal, com você, é um prazer. Eu fico muito feliz porque esse momento, eu sou muito positiva. Eu acredito que em qualquer momento, no bom ou no ruim, ele tem beleza, ele tem a sua força. Depende muito de como a gente olha a situação. E a quarentena, ela me deu a possibilidade, porque eu sou uma pessoa que gosta de contato, eu tenho um lado reservado, mas eu gosto de estar com as pessoas, tenho vários projetos. E a quarentena, ela me deu essa possibilidade das lives, do qual eu já tinha feito algumas, mas não a quantidade que eu já realizei, que são mais de 30, né? Vai chegar total a 50. E eu fiquei super feliz e surpresa de que a metade dessas pessoas desses profissionais, que fazem um trabalho lindo, não tinham a experiência de realizar uma live e que aceitaram o meu convite, que estão aqui comigo. Então eu me sinto tão felizada dessa confiança
E de nós estarmos juntos, porque quando teve a quarentena, até um pouquinho antes, algumas semanas antes, quando eu já sabia que isso ia acontecer, a gente fez, né, a campanha do Vamos Juntos. Vamos juntos, e todos os dias eu estou na internet para que de alguma forma eu possa somar com as pessoas, possa facilitar nas diversas áreas desses especialistas do qual eu convido e que graciosamente me dão o seu sim. Então, eu me sinto super presenteada e super honrada de você também estar aqui, Yasmin. Linda, sei que é muito talentosa, né? E eu quero saber tudo. Hoje a live, o tema é, vamos juntas, Yasmin, estresse. Estresse com contrato, é burocrático, a gente não tem uma educação na parte jurídica, dos nossos direitos, dos nossos deveres, e também sobre o estresse no corpo, como isso afeta, certo? Então, por exemplo, já vou fazer uma pergunta e daí a gente já vai fazer um gancho com o contrato. Você sentiu uma tensão maior no seu corpo na quarentena? Sim, porque querendo ou não, a gente acaba saindo da nossa rotina, né? Ao mesmo tempo que essa quarentena acabou parando muita gente, evitando com que elas permanecessem na rotina do trabalho, a minha foi intensificada. Assim, por um lado Sim. é ótimo, graças a Deus que as coisas não pararam por aqui, mas ao mesmo tempo é uma tensão, são situações que a gente tem que resolver para ontem, né? Que envolvem o lado financeiro e tudo que envolve isso, consequentemente, é algo muito delicado para todo mundo. A questão da Ninguém renegociação estava também dos preparado, contratos. né? Foi rápido, ninguém estava planejado assim. Não foi É, algo. Foi algo, é o que você falou, foi rápido e aconteceu, e aí, é, vamos lá. Aí você foi acionado, você e contador. é, Advogado e contador de quarto de Guarulhos, meu Deus do céu. é verdade. Então, por ter sido algo muito inesperado, existem sim alguns contratos que têm alguma previsão nesse sentido, algo semelhante, né? Não no sentido de uma pandemia expressamente, dificilmente tenha, porque é algo novo que nunca ninguém esperou que fosse acontecer. Parece até filme, né? Quando a gente para analisar. Mas sim, Sim. existem algumas disposições contratuais que depois a gente até comenta sobre elas, que podem dar um fôlego para as pessoas, ajudar na negociação dos contratos, ajudar a se manter de pé durante essa pandemia, por mais que a gente não saiba quando efetivamente ela vai acabar, né? Todo o impacto financeiro, enfim. Então, que legal o pessoal comentando aqui. Então, assim, é algo que a gente tem que justamente parar para analisar e ver em todos os pontos o que a gente pode diminuir os danos, né? Tanto na empresa, quanto uma gestão de riscos, tanto financeiros quanto empresariais para o futuro, fazendo e adequando o planejamento estratégico, planejamento. Aqui. Yasmin, então vamos lá. Começou a pandemia, a maioria teve que arrumar uma outra forma de trabalhar e de ganhar. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ver de todos os contratos? O que que é mais. Não sei se você vai conseguir responder nesse sentido, em que eu vou perguntar: o que que é mais danoso? Financiamentos de carro ou de imóvel, que eu acredito que seja mais caro, é mais caro. Contratos de aluguel, contratos entre patrão e funcionário. O que que é o mais danoso? Ou o que foi mais danoso com essa pandemia? Ou que teve mais estragos e tem que agir, tem que ver. E o que que os bancos se flexibilizaram com tudo isso? O que que foi legal disso? E que a gente pode estar aproveitando e dando de dica para quem não sabe ainda desses benefícios? Acho que é uma pergunta bacana para a gente começar. Essa pergunta, assim, ao mesmo tempo que ela é muito ampla, ela é o que todo mundo chega e pergunta, né? Então, é extremamente importante. Então, vamos por partes. Primeiro, os contratos que estão muito em evidência hoje em dia e que a maioria dos meus clientes tem conseguido renegociar são os contratos de locação comercial. Então, contratos de locação comercial, principalmente quando tem um valor de repente um pouco mais alto, algo nesse sentido, e que impacta muito diretamente no próprio dia a dia da empresa, na manutenção dos negócios, ele pode ser negociado. Eu tenho até um artigo que eu escrevi mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, até compartilho com o pessoal depois, que se interessar, e que trata justamente de uma teoria que é muito importante, que é a teoria da imprevisão. O que acontece?
No momento que você fez um contrato, que você assinou um contrato com uma outra parte, você considerava um cenário. Então, Sim. aquele cenário, ele não existe mais. Ele foi completamente modificado por questões alheias à vontade das partes. Então, foi algo que não teria como se prever e a gente aí consegue também inserir a questão das situações de força maior, né? Que ocorrem, de repente, em eventos da natureza ou algo nesse sentido. E aí acabam tornando os contratos excessivamente onerosos, ou seja, pesado demais para uma parte e não tão pesado para outra. Então, um exemplo que a gente tem costumado negociar bastante é dividir esse prejuízo. Então, negociar no sentido de tanto 50%, 30%, a depender do quanto o faturamento da empresa realmente diminuiu e sofreu com aquela situação, com a situação específica agora da pandemia, né? Todo contrato tem essa cláusula? Ou só as Essa locações cláusula iniciais? Essa cláusula, ela é implícita por lei. Ela só não vai ser aplicada em contratos que expressamente tenham excluído essas possibilidades, o que é extremamente raro. Então, se os contratos tiverem essa previsão, olha, não vai ser aplicada nenhuma cláusula no sentido da teoria da imprevisão, no sentido de pandemia ou algo estritamente específico nesse sentido, aí não. Aí, ou seja, é uma exceção à regra. Então, todos os demais contratos que não tenham essa previsão, eles podem sim ser trazidos à tona. Não impede também que nos contratos que exista essa previsão, as pessoas tentem também negociar, por mais que seja algo mais raro, por meio de um aditivo contratual, por meio de uma conversa, porque de repente também não se esperava que algo fosse acontecer nesse sentido. Então, desde que as partes estejam de acordo, sim, é possível fazer qualquer tipo de negociação. Outro ponto. Precisa sempre do advogado ou se eu entrar em acordo entre as duas partes, não precisa. Precisa formalizar isso por escrito? Entende? Sim, assim, não precisa sempre de um advogado, você consegue fazer essa negociação diretamente. Só que o que que acontece? Quando você tem um advogado intermediando a situação, ele vai saber levantar todos os pontos contratuais e te orientar de uma forma muito melhor. Assim como também ele vai te prevenir, seja por deixar um e-mail muito bem redigido, para que a pessoa não te cobre no futuro um valor que foi ajustado de outra forma, cobrança de forma totalmente indevida e que acontece, a gente sabe, às vezes existem pessoas que têm más índoles e por mais que elas negociem algo, depois de falar, ah, não foi nada daquilo. Então é sempre bom deixar muito bem redigido, seja um e-mail, seja uma conversa. Tem até um post que eu fiz hoje sobre contratos e WhatsApp, depois quem quiser entrar no meu Instagram Yasmin Simeonato _ADV e vai poder ver isso de uma forma um pouco mais detalhada. Mas o ideal, o mundo mais perfeito de todos é que se faça um aditivo contratual. E aí fale que durante determinado período vai ser cobrado aquele valor com aquele reajuste e então você pode ficar totalmente tranquilo, porque vai estar assinado pelas partes, duas testemunhas, então é a forma mais segura de se seguir. E, no geral, está acontecendo? As duas partes estão entrando em comum acordo, está tendo a negociação. Como é que tá isso? Sim, as partes sim estão procurando advogados, estão também tentando entrar em acordo. Às vezes, assim, tenta entrar em acordo sem advogado, vê que não deu certo, aí procura advogado. Aí a gente faz o quê? Retoma a negociação, acalma os ânimos, porque às vezes as pessoas estão muito firmes naquele posicionamento e não querem abrir mão. E depois vem que realmente não é o melhor caminho. Então, aí a gente consegue, de acordo com cada situação, propor qual é o melhor caminho. E aí, fazendo isso, elas veem que realmente conseguem dar um fôlego e manter aquele imóvel alugado também, o próprio locador. Porque não adianta nada ele terminar aquele contrato com aquele locatário e ficar com o imóvel desocupado, porque por quanto tempo será que ele vai Verdade. conseguir exatamente, sei lá, ele vai ficar pelo menos uns 6 meses, um ano, alguma previsão assim, chutando, né? Com aquele imóvel desocupado. Porque quando será que vai ter alguém condições de abrir um negócio? E outra, parte mais importante ainda, será que vai ter gente querendo alugar imóveis recentemente? Porque ninguém tem previsão de como vai ficar o mercado. Então, tudo isso tem que ser pesado e levado em consideração. Gente, eu acho que o que a Yasmin está falando é de extrema importância vislumbrar um pouquinho à frente, né? Não só essa imediatista naquele momento, né? E me fala uma Exato. coisa. Bancos, aluguéis não, também, né? Mas
Financiamentos, cartão de crédito, como é que ficou isso num geral? Yasmin, assim, A princípio, por exemplo, financiamentos de automóveis, eles continuam sendo cobrados, porque entende-se também que não é algo tão substancial a ponto da pessoa não conseguir viver sem, para prejudicar também tanto a economia assim. Questões de financiamentos de imóveis, não vai poder haver o despejo, por exemplo, até o dia 30 de outubro. Não quer dizer que a pessoa vai ficar sem dever nada, que vai ser perdoada a dívida, o mesmo também com contratos de aluguel, por exemplo, de bens imóveis residenciais, tá? Não comerciais. Então, quer dizer que ela vai ter uma folga para a família dela não ser jogada na rua naquele período, ainda mais que está todo mundo tendo que realmente ficar dentro de casa, né? Ouviu? certo? Cortou? Ok, ok. Sim. Em Mas relação aos demais, a pessoa, vamos pegar um caso bem real, porque a gente está falando de moradia, né, gente? E é certo. uma coisa séria, né? A pessoa está aqui, ela tem esse benefício até 30 de outubro, né? É isso? Que não vai ser despejada. Mas ela tem que continuar pagando uma quantia mínima, ou ela para de pagar tudo, depende de cada caso. Vai pagar com juros se não pagar todo o aluguel, vai diminuir, e se diminuir, tem que pagar lá na frente. Acho que são detalhes importantes para quem não tem uma reserva financeira. Então, o que que acontece? Nesse sentido, é um inadimplemento contratual, ou seja, ela está descumprindo o contrato que ela assinou. Então, sim, Cadê a nossa conexão? A internet ao vivo, você não sai daí, que ela vai responder. Yasmin tá aqui para tirar as nossas dúvidas, combinado? Até que foi bem, né? Perto das outras lives, a gente até que se manteve bem. Aproveita para mandar dúvidas, só eu tô perguntando. E aproveito para mandar beijo para todo mundo aqui. Voltou, Yasmin? Ai, meu Deus. A internet. Vamos que a gente quer concluir essa live. Eu tô aproveitando para mandar beijo aqui para todo mundo e ver se tem dúvida. Bastante gente legal. Hum, cadê Yasmin? É assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Tararara. Ela saiu, acho que foi uma questão de conexão. Vou pedir para ela voltar. Vocês estão antenados aqui com essa questão do estresse, dos vários tipos de contrato, dos vários tipos de acordo? Eu quero dúvidas, eu quero ver aqui, eu tô chamando ela novamente. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu caso? Voltamos. Opa, voltamos. é Opa, ao desculpa. vivo, é Vamos assim lá. mesmo. E assim que fica gostoso, assim que dá o sabor. Vambora. Vamos embora. Então, eu parei na parte que a gente estava Inadimplente, falando dos imóveis. inadimplente, não está fazendo, né, o seu Isso. compromisso, porém, Então, o que acontece? Na realidade, houve o inadimplemento, né? A pessoa não cumpriu com aquele contrato que foi ajustado. Então, se não houver efetivamente um aditivo ou algo que determine disposições contrárias àquelas inicialmente firmadas, sim, a pessoa vai estar em mora, ela vai ter que arcar com pagamento de multas ou alguma outra forma, seja lá na frente em execução também, de arcar com aquele valor que está em aberto. ok. Tem uma pergunta bem bacana aqui, da Li Mazaro, não sei se é assim, se eu pronunciei isso correto, mas Lívia, deixa eu ver. maravilhosa, ela é advogada especialista em direito civil, minha parceira, maravilhosa, gente. Super indico a Lívia. Vamos Seja lá. bem-vinda! A pergunta dela é: qual a tendência judicial para o julgamento de demandas envolvendo locador e locatário? É aconselhável pedir a suspensão do aluguel durante o período de pandemia? Uma excelente pergunta, gente. Bora lá, Yasmin. Então, é possível, a gente tem sim questões judiciais em andamento, em diversos casos que já tiveram liminares concedidas e algo nesse sentido, com a relação à suspensão ou até a redução do valor do aluguel pago. Porque o que que acontece? Quando a gente tem um contrato que foi firmado, as pessoas tentaram a negociação, não deu certo, não é que não tem mais saída. Ela pode tentar rever aquele valor por meio de alguma ação judicial. E aí ela consegue justificar, até mesmo com base no faturamento que caiu, todas as outras questões de funcionários, valor para manter o imóvel funcionando, né? Então, desde as despesas fixas até a questão do aluguel.
E aí, por meio disso, ela consegue, olha, eu realmente não tenho caixa, não foi algo que eu pedi para que acontecesse, né? De fato, é uma pandemia, ninguém tem culpa do que está acontecendo. E aí, o juiz, com base em todos esses documentos, dessa comprovação que for juntada aos autos, ele vai conseguir realmente indicar qual o melhor caminho e fazer ali uma transação entre as partes. Propor qual seria o valor mais adequado, a porcentagem mais adequada, e em alguns casos também a própria isenção do valor do aluguel por determinado período. Ok. Tem uma pergunta bem bacana, que acho que é a preocupação da maioria dos pais, né, que estão com a criançada. Está falando sobre os contratos escolares. Como é que fica essa negociação? O que Em a gente tem relação que aos fazer? contratos escolares, é algo um pouco mais delicado, porque assim, muitas escolas, por exemplo, elas estão buscando outros meios de prestar o serviço. Então, não é que elas estão se isentando, elas estão deixando de cumprir, não, elas estão se adequando a uma nova realidade. Então, estão dando aulas virtuais, enfim, estão buscando outros meios para continuar ensinando as crianças. Então, a princípio, os contratos escolares eles continuam de pé, até porque também se os pais pararem, vamos pensar num cenário global, os pais pararem de pagar, todo mundo rescinde, o que vai acontecer? As escolas vão à falência, os professores não recebem, e aí gera também um ciclo vicioso na economia. Então, assim, não que a gente tenha algo estritamente definido nesse sentido, mas é o que a gente está vendo acontecer e que é muito legal acontecer, que as pessoas estão tendo consciência e sim, incentivando as crianças a irem fazer lições online, participarem de aulas online, assim como muitas universidades. Vou dar um exemplo do Mackenzie, que é onde eu fiz a faculdade, que eu sigo alguns dos meus professores, até o próprio Mackenzie está dando aulas online. Então, assim, é algo que já foi adotado e as pessoas estão se adequando à nova realidade, tentando mitigar aí os prejuízos dessa pandemia, né? Que eu E assim, acredito que seja o existe já mais o EAD, indicado. né? Já tinha um EAD. Então, assim, realmente é viabilizar, né? É viabilizar. A questão é se vai conseguir pagar, né? É. Talvez também seja um pouco dessa questão. E aí, vamos voltar um pouquinho, gente. Dúvidas, por favor. Aproveitando que a galera está escrevendo aí pra gente. Você fica muito tempo sentada, O dia certo? inteiro, só o dia inteiro. Você tem dores no seu corpo? Vou trazer um pouquinho para mim agora também. Sou apresentadora, Vamos mas lá. também sou professora há muitos anos. E eu avalio as posturas, né? E alinho esse corpo aliviando essas dores ou até curando. E muitas das vezes num atendimento só. E o online eu já trabalho há anos. Me diz, esse corpo sentiu mais com a pandemia, com toda essa demanda que foi para você? E que dores que você sente, se você quiser falar, é claro, mas a gente sabe que ficar muito tempo sentada não é o indicado, mas a sua profissão exige. Fala um pouquinho Sim. pra gente. Olha, minha coluna é coluna de velho mesmo, sabe? Assim, eu tenho escoliose, eu tenho hiperlordose, então pensa. E eu ainda tendo que ficar sentada por um longo período, acontece que, assim, acaba agravando, né? Às vezes eu levanto, dou uma alongada, tento fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, então acaba dando uma aliviada nesse sentido. Eu Aham. cheguei a fazer até fisioterapia por um tempo, algumas sessões de RPG que me ajudaram muito, mas assim, todas e quaisquer dicas que você puder passar nesse momento, eu agradeço, porque estou voltando a ficar sentada aqui o dia inteiro, novamente, né, sem uma folga, por mais que agora a gente esteja 100% aqui home office. Uma vez ou outra a gente sai para fazer alguma reunião, mas tenta ficar dentro de casa o máximo possível, né? Então, É extremamente maravilhosa o necessário. que você faz, assim, salva a vida e a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando e que são obrigadas a ficar sentadas por muito tempo. Então vamos falar um pouquinho disso. Um dos Vamos. motivos das lives é exatamente isso, Yasmin, porque eu já sabia, né, como professora, avaliadora do movimento, em que as pessoas iam travar, ou pelo lado emocional, pela preocupação e até mesmo por estar em casa, por menos movimento. Tem gente que tem apartamento pequeno, tem gente que não tem quintal e tem gente que seria mais solicitado. Eu mesmo que sou da área do movimento, eu mesmo tive que diminuir, como todo mundo, a sua questão do movimento. A gente está trabalhando muito a mente, a fala, o corpo dentro do que consegue, mas não o que deveria. Então, Uhum. todo mundo alterou a sua rotina. E o corpo, ele sente. E ele vai criando estratégias inteligentes decorrente a essas compensações
por causa da nossa rotina. O muito ou a falta, as extremidades, nunca serão saudáveis. E o que aconteceu? Muita gente começou a me procurar, não podia ir no presencial e tinha às vezes até um preconceito de talvez não funcione, eu quero presencial, vieram para o online, se deram a oportunidade de conhecer e muita gente travou o lombar, mas começou pela cervical, que é uma região que está muito próxima do pensamento e também está muito próxima do coração. Regiões muito afetadas nesse momento de pandemia, de instabilidade e de não sabemos o que vai ser daqui a pouco e qual a proporção de tudo isso. Então, o corpo ele trava como uma forma de proteção, para falar, tem alguma coisa que você precisa ver que não está legal. Então, é claro que quando você tem hábitos saudáveis, tudo isso é diminuído, é amenizado. Mas o que é hábito saudável? Se eu fico o dia inteiro, por causa da minha profissão, ajudando as pessoas, me ajudando, fazendo o que eu amo, sentada. O prejuízo já começa aí, é o que você falou. Como você se sente? Como uma velha. Porque é o seu corpo se sente isso, você está longe do movimento. Quanto mais próximo nós estamos do movimento, mais próximo estamos do fluxo natural da vida. Se mexer, parou de se mexer, está doente, está de cama ou morreu. Então, são sinais que nós ativamos, os estímulos que nós ativamos nesse corpo, e como sinais, ele tem essa resposta. E aí, pequenos hábitos, a neurociência, várias outras ciências vêm mostrando para a gente quais são caminhos mais adequados para a maioria da população. Nada substitui uma avaliação individualizada. Eu acredito, sempre acreditei, trabalho nisso há anos, que o ser humano ele é tão sagrado dentro do seu ser, dentro do que ele é, em que ele precisa, ele merece ser olhado de uma maneira única e individual. E aí, dentro desses atendimentos, do meu atendimento, eu trago todas as posturas. Postura física, postura emocional, postura mental, postura energética, de como está essa energia, e também espiritual, mas não relacionado à religião, a espírito, a vibração. Então, muita gente quando me procurou, que aproveitou essa última semana de 50% off, que é a minha contribuição para a quarentena, muita gente está aproveitando, que é uma avaliação postural online, junto com o atendimento já alinhando. O que está desalinhado aí? E muitas das vezes esse desalinhamento vem lá da infância. Não é de agora, só piorou, acarretou agora. Então a gente vê O tudo meu é um isso. exemplo. Oi? Pode O dar. meu é um exemplo. O meu Também? já. Minha coluna nunca foi das melhores, não. Isso tem um motivo. Então, quando a pessoa se permite a esse atendimento, que pode ser online, é um momento de um encontro, de uma descoberta, e na hora, quando é ativado o que precisa ser ativado, a pessoa sente uma sensação de leveza, de soltura e não de tensão. Então, o que acontece? A gente precisa de tensão para ficar em pé, para caminhar, mas quando ela está excessiva, ela se torna uma prisão. E às vezes você vive dentro do seu corpo como prisão, em forma de prisão. Então, quando você aciona o que é positivo nesse corpo, que é de uma forma individualizada, ele se sente, ó, aberto, alegre, feliz e ele produz mais. E aí vem todo o meu trabalho dentro das empresas. Então, essa semana eu já falei com um cabeleireiro famoso. Tem dor? Tem dor. E fica em pé, ao contrário de você. Acabei de falar com uma maquiadora famosa. Tem dor? Tenho dor. Estou falando com uma advogada. Tem dor? Tenho dor. Então, o que é importante é você olhar para isso de uma maneira como você nunca olhou e fazer diferente. E isso eu ensino há mais de 20 anos com muito amor e carinho. Todos os depoimentos lá no meu YouTube da Sinue Angel, qual acredito que seja a minha missão de vida, meu propósito. E através da apresentadora, isso se expandiu para mais áreas. Então, seria muito bacana a gente ir num escritório de advocacia e falar para vocês o que está errado, o que pode ser melhorado e o que gotinhas de saúde todos os dias vão dar uma diferença enorme, inclusive naquele dia, naquele momento. É possível, a gente só não sabe como. Por exemplo, não sabemos como lidar com as finanças, não sabemos como lidar com os nossos direitos e deveres, das leis. É difícil, é burocrático, você sente isso no corpo. Tem um motivo de você ter ido para essa área, como eu tive o motivo de ir para a minha área, e de como tudo isso reflete na saúde. Com saúde bacana, plena, a gente produz mais. Nossa, se isso é da boca para fora? Não. Se você viu que eu amo, eu já estou falando um monte, vou até diminuir aqui, mas é porque eu vejo, é o meu dia a dia, não é surpresa para mim. Pequenas alterações, às vezes travesseiro, às vezes como senta, às vezes no próprio exercício físico que você já faz. Mas com certeza, depois de uma avaliação, de uma faxina e melhorando essa estrutura corporal, tudo que você for nele vai melhorar. Com Ele já chega certeza.
cheio de prisão, cheio de dor, e cheio de história, às vezes não saudável não vai ser o caminho. Então, é possível. E as pessoas não sabem como. É um dos motivos de entrar na internet hoje, para poder levar esse conhecimento para mais pessoas. Fica E aí minha assim, dica. você encontra alguma dificuldade, por exemplo, quando a pessoa de repente é um pouco mais velha, não sabe mexer muito na internet? Como que funciona? Tem. Bom, olha que bacana. Eu sou uma pessoa que vai atrás de solução. Sempre fui. E não vou parar agora. E olha que bacana, todo desafio é o meu combustível. Então, por exemplo, a pessoa tem um WhatsApp, ela me manda um direct aqui pelo Instagram, eu falo, me dá o seu WhatsApp, se ela quiser. Eu ligo para ela. Vamos marcar sua avaliação? Vamos marcar sua avaliação. Eu quero 1 hora e meia. Coloca na sua agenda 1 hora e meia e deixa o resto é comigo. Eu vou te falar o que você precisa fazer para esse corpo ficar mais saudável. É de você se colocar na sua agenda, de você olhar para isso e não é de tecnologia. Eu só trouxe tecnologia para estar mais próximo das pessoas, porque elas precisam. Você, quantos anos você tem, Yasmin? Eu tenho 27. Ok, 27 com carinha de 15, mas um corpinho de 80. Tem uma conta que não está batendo. E isso precisa ser equilibrado. E eu sei É. como, na maioria dos casos. Mas eu falo, não acredita em mim. Vai lá Ó, no até YouTube, o dá uma meu, olhada. meu personal Dá uma olhada entrou no aqui, tá na. depoimento. Não sei se ele tá ainda, mas ele tinha mandado uma mensagem aqui, Pedro. Ele, É. antes, inclusive, de eu começar a fazer musculação, aulas com ele na academia, eu era ainda mais sedentária. Então, assim, já melhorou muito, inclusive, também. Até hoje ele puxa a minha orelha, porque às vezes dá uma preguiça, né? Querer- Ô, dá E que aí a dá. gente tenta dar uma fugida, ou, ai, o cardio. Eu até nem ligo muito de fazer musculação, mas Principalmente a cardio, mulher. Principalmente a é, mulher, que é um ciclo no mês, e tudo isso tem que ser considerado, e tem um profissional que te incentiva, e isso é muito bacana. Só que eu vou falar uma coisa que a Lima Mazaro comentou aqui, cervicalgia para quem trabalha sentado é triste. É isso que eu não gosto. O que que eu não gosto? As pessoas, eu tenho uma dor cervical, eu fico com ela, eu vou morrer com ela. Não, gente. Seja um pouco mais, assim, criterioso, exigente na sua saúde. Você que mora nesse corpo, se tem outras opções, vai atrás dessas outras opções. Você vai andar diferente, você vai brilhar diferente, você vai falar diferente com um corpo mais saudável. Não tem diferença entre corpo e mente, gente, é tudo junto. Um reflete o outro. Então, assim, não fique no confortável. É possível mudar. E é o que eu sempre falo: muda antes de já estar ruim. E mesmo estando ruim, vem que a gente vai arrumar. Mas assim, não deixa você para depois. O seu autocuidado depende de todos os resultados que vêm depois desse olhar com você. com Aí, ó, saúde certeza. integral e organização empresarial numa mesma live. Exatamente. Quando a Yasmin veio, nossa, o que que tem a ver se não é avaliadora postural, professora de dança, barriga negativa, da barriga negativa, -4 a -20 num mês, e a galera ama e adora, tá com um sorrisão aqui, cólica que morria de cólica não morre mais, cintura que não diminuía, aí eu malho, eu como, não diminui, agora diminui, postura que era ruim, agora melhorou, tudo com a barriga negativa com os hipopressivos e é online há mais de 2 anos, eu formei um monte de profissional pelo Brasil, mas o que eu quero dizer assim, como unir isso? Eu vejo isso, eu sou uma linkadora. Eu vejo, ela está com estresse, ela está com estresse como pessoa, as pessoas estão com estresse porque precisam do serviço dela, o momento é de estresse, e o que que isso tem a ver com a minha área? Tem tudo a ver. Então, é Não, é isso, nós assim, eu estamos acho que quando a gente está bem com a gente, né, é uma questão de tanto de espírito quanto de corpo físico, assim, a gente consegue desempenhar muito melhor. Então é muito diferente, por exemplo, quando eu sento para analisar algum caso, algum contrato, enfim, qualquer tipo de coisa relacionada ao meu trabalho que demande a minha atenção, a minha concentração, é muito diferente eu ter uma dor, eu ter um desconforto e eu não ter, porque aí eu consigo focar, eu consigo render muito mais. Agora, se eu tenho algo que está me incomodando, aquilo já atrapalha o meu desempenho e eu realmente não vou ter mais desempenho. Ou se eu, de repente, demoraria 1 hora para fazer aquilo, eu vou demorar umas 2, 3 e sem a mesma eficiência, então, né? Então, com certeza, quando a gente busca cuidar da gente, o Lucas estava aí comentando, tanto a questão da psicologia, né, quanto a questão do corpo, é um fofo. Adoro é, ele. extre- é extremamente importante. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração para cada vez mais se desenvolver como ser humano, como profissional, né?
e ter isso cada vez mais claro, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Não adianta a gente só produzir loucamente, porque uma hora a conta chega, né? O corpo cobra, não tem jeito. Exato. E aí, a gente sabe que advogado é uma profissão antiga, médico é uma profissão antiga, tem várias profissões antigas. Avaliadora postural é novo. A gente está É, precisando olhar para isso, porque a gente está se movimentando menos. Até indo para a academia, a gente está se movimentando menos. Isso tem um prejuízo na saúde que vai afetar exatamente em todas as suas áreas. Então, como é que você. Eu preciso, mas eu não sei como. Você sabia que a cadeira que você está pode já estar causando uma artrose futuramente, pode estar causando tantas outras coisas, e é só uma cadeira. O seu é. sentar, o seu pensar, o seu agir. E a gente vai falar sobre tudo isso com. Opa, Sina, o que que você fez aqui no meu corpo? O que que aconteceu? Ó, o melhor que tem aí dentro, a gente estimulou. Como? A gente vai ensinar e a gente vai falar. Posso dar uma pausa aqui só para mandar um beijo pro pessoal? O Jader com a Alavanx Olha, entrou. Jader é eu nunca fiz engenheiro. live, gente. Eu não sei fazer live. Eu tô mandando beijo pra todo mundo. Eu tô fazendo live pra garota, gente. Parabéns. Ê, Valéria, hein? Ê, Valéria, ele ficou bem, viu? Ai, gente, minha Olha, mãe ainda tá aqui na live com a gente, a doutora Cláudia, maravilhosa. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. A ó, estão Pam, elogiando Pam a Pam, doutora. maravilhosa, entrou. A Júlia, do BNI, pessoal do BNI, beijo pra vocês. A Flá tinha entrado, Flávia Forgione, advogada também maravilhosa. Até minha professora aqui da GV, o Thiago, entrou. Gente, ele é demais, um dos melhores professores que eu já tive, assim. Eu não sei se eles Olha, estão aqui ainda, mas muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui enriquecendo a nossa live. Pode mandar perguntas que a gente vai vendo aqui. Como eu disse aqui, eu ainda realmente não estou muito acostumada, então eu tenho que, às vezes sobe, enfim, mas a gente vai se virando por aqui, tá? Pode mandar pergunta. tá lindo, Yasmin. Qual a dica que você dá pra gente? Vamos voltar agora um pouquinho. Como é que a Vamos. gente pode dizer que como que a gente fica após quarentena? Na sua visão, como é que fica isso? Em relação ao seu mundo, ao seu universo, as pessoas que você atende, que somos nós, né? Que pagamos Tá. contas, enfim. Obrigada, Yasmin. Bom, eu sou advogada, para quem não sabe, eu só vou ressaltar aqui, porque eu acho importante a questão que eu vou dar agora, uma visão mais da área financeira também. Então, assim, eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial e contratos, trabalho muito também com compliance, mas eu também dou aula de educação financeira. Começou porque eu realmente gosto muito dessa área, né? É, tive um desempenho muito bom na minha parte pessoal mesmo, e aí foi por isso que, com muitas perguntas, amigos pedindo para que eu ajudasse, o como exatamente, isso, e aí eu comecei a ajudá-los. Aí aconteceu que a demanda de perguntas era tão grande que eu acabei até criando um sistema de aulas particulares. Então, hoje hoje eu dou aulas particulares de finanças, planejamentos. Não sou consultora financeira, porém eu ensino a pessoa a se planejar financeiramente. Eu invisto tanto em ações quanto em renda fixa também, então eu acompanho muito o mercado, né? Então, diariamente eu acompanho o mercado. E o que que eu vejo, considerando a sua pergunta? Que a gente ainda tem um período de muita instabilidade. A realidade é que o Brasil em si é instável há já muitos anos. Então, quando o cenário parece que vai começar a melhorar, ele piora. Ele dá uma retraída. Então, esse ano, por exemplo, qual era a intenção? Politicamente está muito Sim, instável. A gente acha que tem uma coisa e não tem. E tudo afeta tudo, é um sistema, né? exato. E aí, assim, antes da virada do ano, quais eram as prospecções, né, para esse ano? Por exemplo, o mercado imobiliário aparentemente ia dar um boom e as coisas iam voltar a funcionar, vender mais, comprar e tudo mais. Só que aí, quando as coisas estavam começando a se aquecer, aí veio a pandemia. Então, assim, quando todo mundo fala assim, acabou o carnaval, o Brasil vai funcionar, né? E aí, acabou o carnaval, chega o coronavírus. Então, de fato, um cenário muito instável. O que que acontece? Para a gente começar a voltar a trabalhar com alguns rendimentos, com os negócios em si, a prospecção que a gente pode fazer para o futuro é que isso vai demorar um tempo, porque ao mesmo tempo que eles podem liberar, mesmo que de forma gradativa, o comércio, isso vai voltar aos poucos, porque as pessoas, além do receio de andar
andar próximas umas das outras, óbvio que sempre tem as exceções, né, gente? Tem gente aí que tá, tipo a minha mãe, que tá aqui meio rebelde saindo na rua e nem aí, mas brincadeira, mãe, não vai me xingar aqui não, hein? E aí, o que que acontece? O pessoal não vai ter muito dinheiro, né? Não vai ter como, porque teve muita gente que foi mandada embora, teve gente que, por mais que tenha continuado no serviço, não sabe até quando vai continuar. Quem tem negócio, quem é empresário, não sabe se o negócio vai voltar a render, se vai voltar da mesma forma, se vai voltar pior, ou se mesmo der um boom inicial porque liberou, se as coisas não vão cair. É um cenário extremamente incerto. A gente pode ficar fazendo milhares de suposições aqui, igual muitas pessoas fazem, tanto em televisão quanto em jornais econômicos, mas a realidade mesmo é que ninguém sabe o que vai acontecer. E isso deixa as pessoas ainda mais retraídas, né, no posicionamento delas. Então, o ideal é que sim, se haja com muita cautela, sim, se prepare para ter uma reserva de emergência, uma reserva financeira, que aí no mundo das finanças a gente costuma indicar que seja pelo menos de 6 meses a um ano do seu custo mensal. Então, o que que é isso? Então, no mês eu tenho uma renda, vamos supor, de R$ 1.000. Então, eu multiplico isso por 6 ou por 12. Então, isso vai ser a minha reserva de emergência, para caso aconteça alguma coisa no futuro, eu esteja preparada e consiga sobreviver com aquele valor, não passe fome nem nada nesse sentido. Então, de fato, a gente pode fazer milhares de exposições, mas o que a gente pode fazer de melhor é se planejar e esperar para que as coisas aconteçam da melhor forma, né? Viver é incerto, né? Aquele que se planeja tem mais chances de viver melhor essa incerteza que é viver, que é a vida, né? E isso influencia tudo, né? É Exatamente. muito bacana o que você falou, Yasmin, uma coisa ligada à outra, mas eu tenho uma pergunta para você. Agora é a minha pergunta para você. Vamos Como lá. é ser uma advogada no Brasil? Eu acho que são tantas realidades, sabe? Eu acho tudo muito burocrático ainda. Eu acho que não só acho, acho que, né, acredito que seja. Então, como é que é? Você é jovem, bem-sucedido em relação à competência, aí mais do que a sua área, em outra área. Mesmo assim, como é que é ser uma advogada no Brasil? É assim, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei fazendo estágio, né, em escritórios grandes de advocacia. Trabalhei também em empresas multinacionais, então eu tive uma experiência aí que pode não ter sido, sei lá, de uns 10 anos, como a maioria costuma ter antes de abrir algum escritório ou algo nesse sentido, mas foi uma carreira breve nessas multinacionais, escritórios de grande porte, mas muito intensa, né? Então, eu fui responsável pela área de compliance de uma multinacional americana. Eu tinha acabado, estava para fazer 25 anos quando isso aconteceu, então eu estava recém-formada, na verdade, estava não tinha nem saído o meu número da OAB ainda, tava para sair, que saiu até no dia do meu aniversário, inclusive. E aí eu já estava assumindo esse departamento de compliance, né, responsável pela América Latina. Depois, com essa questão até de instabilidade do próprio Brasil, o departamento jurídico também acabou ficando sob a minha supervisão, mesmo como responsável aqui do Brasil. A Pamela, que estava aqui online, inclusive na nossa live, não sei se ela ainda está, ela foi a minha estagiária, a primeira pessoa que eu contratei, assim, foi a Pamela, que é minha amiga até hoje, assim, foi maravilhosa. Naquele período me ajudou demais. E nesse meu último emprego, principalmente, foi um lugar que eu adquiri muita experiência. Experiência tão grande que me proporcionou abrir o meu próprio escritório antes do que eu tinha imaginado. Então, considerando isso, não foi fácil na época, óbvio, eu pedi demissão, saí da empresa com uma carga muito boa, mas também com muitos desafios. Já sendo a advogada de empresas grandes, escritórios, já é difícil, né? Agora, mudando para a parte mais assim, como autônoma, empresária, é muito mais difícil, porque esse cenário, ele se expande, né, da incerteza, da estabilidade. Então, é óbvio que, até mesmo como eu ensino para as outras pessoas, eu já vinha fazendo a minha reserva de emergência, minha reserva financeira, para investir no escritório. Então, eu sempre procurei estar alguns passos à frente
para não ser pega de calças curtas, sabe? Então, na pior das hipóteses, vamos supor se alguma coisa acontecesse, eu já tinha meu plano B, eu poderia eventualmente até voltar a trabalhar no mundo corporativo, que não é a minha intenção, né? Desde que eu pedi demissão e graças a Deus o escritório tem tido algo assim muito relevante e muito maravilhoso no sentido de fidelização de clientes, principalmente, porque é igual eu costumo falar, e um amigo meu que está aqui ainda na live com a gente, o Jarder, que os nossos clientes, assim, eles são parceiros nossos, né? Eles não são apenas clientes, então eles viram nossos amigos e eles podem. Será que é a conexão de novo? Não sai daí, ela já vai voltar, gente. A internet é ao vivo e a história tá linda. E a gente vai finalizar essa live. Então, vamos ver se volta. Vai voltar, vai voltar. A gente é persistente e coisa boa continua. Aproveitem, enviem dúvidas para nós. Está muito gostoso a questão de vocês para a nossa próxima live. Ai, vamos chamar novamente a Yasmin e você aproveita para mandar coraçãozinho, aviãozinho, mesmo acabando, chama a galera para estar com a gente e desejar nosso muito obrigada pelo seu comentário. Voltou, Vamos lá, voltou, voltou. voltamos. Então, voltando na parte de que os nossos clientes do escritório, eles são sim nossos parceiros, nossos amigos. Então, mesmo nesse momento de crise, existem algumas pessoas que não conseguem realmente manter o fluxo de caixa ou algo nesse sentido. E eu deixei claramente exposto a todos eles que, independente da situação, os serviços continuariam sendo prestados da mesma forma, com a mesma qualidade, e o que eles precisassem eu estaria ali por eles, porque também é na hora do maior desespero, na hora que a gente precisa, que a gente sabe, né, com quem a gente pode contar. Então, eu quero sim deixar à disposição a minha ajuda para eles e para as outras pessoas também que de repente não consigam arcar com algum valor que seja, mesmo com alguma orientação mínima. Às vezes, claro que eu não consigo demandar muitas vezes do meu tempo, né, pro bono, igual a gente fala. Porém, o que eu puder ajudar escrevendo artigos, compartilhando conhecimento no Instagram do escritório, eu vou fazer, vou continuar fazendo sempre. Olha que linda. Todo mundo está se reinventando nessa quarentena. Não é para chorar, gente, é para sorrir, é para se reinventar. Você deu uma pergunta para mim nos meus stories, o que que eu estava achando da crise da quarentena, e eu pus exatamente isso, vamos se reinventar. Eu nunca fiz tanta live na minha vida, tá tudo lá no YouTube, o que não tá indo, o que não foi ainda tá no Face. Gente, é o momento de se conectar, de cada um dar o seu melhor, o que pode ser dado, o que pode Isso ser aí. feito, e isso é muito lindo, porque a gente tá junto, vamos junto. Yasmin, curtiu? Gostou? Eu amei. Maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, Senoé. Imagina, agora vai ter um monte. Quero ver você aceitar o próximo. Vamos para mais uma live. Eu já pedi para a galera, um pouquinho nessa falta da conexão, qual é a sugestão de um próximo tema? Aqui a criatividade é grande e para que a gente possa estar junto novamente, porque foi engrandecedor. Eu agradeço a confiança, agradeço as palavras, agradeço você que ficou aí com a gente até o final, que não desistiu e que abrilhantou ainda mais esse tema tão importante nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição, Yasmin está à disposição. Quem não me segue, gente, me siga. Tem Sinuê Angel, tem Sua Beleza com Sinuê, tem Dança e Sinuê agora, vai vir um outro canal. Eu não paro, gente. Vamos ser felizes. E eu atendo online. Vem, ou vem como parceiro na Semana da Beleza, enfim, importante a gente estar junto. Diamantes, obrigada, Valéria. Ai, que gostoso! Eu tô me sentindo assim, eu fico toda orgulhosa dos meus alunos e dos meus parceiros. Eu acho que é a mesma sensação que está tendo a Valéria agora. Esteve aqui com a É. gente. Toda orgulhosa, toda feliz. Yasmin, você é linda. Obrigada por tê-la conhecido melhor através dessa live do nosso contato. Que ele seja cada vez mais próximo, se a gente quiser alimentar isso. E estou à disposição. Me dê a oportunidade de cuidar da sua saúde. Não espere a quarentena passar, o momento é agora. Eu vou amar, amar. E Com espero que você certeza. goste. E E, que se mandaram sugestões aí, fiquem preparados. Então, vamos montar uma outra live para vocês, com temas bem legais aí para ajudar o pessoal da forma que a gente conseguir. E se tiverem dúvidas também de algo que eu tenha falado aqui, podem me mandar no direct, tanto no meu pessoal quanto no do escritório, tá?
E contem comigo. Tamo junto, Sinoi também. E muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Gente, o convite para a gente se ver amanhã, quarta-feira, a gente vai falar sobre como fotografar melhor com o celular. Independente da sua carreira, é bacana sair bem na foto. E a gente trouxe a Beth Matos, uma grande, tem feito um trabalho muito bonito, fez um trabalho muito bonito em Manaus e agora está aqui em São Paulo, Guarulhos, fez uma sessão de fotos lindas minhas. Quem está acompanhando minha rede está amando, é comentário, enfim. Sugiro que vocês estejam conosco amanhã às 18 horas, combinado? Quinta-feira tem 4 lives comigo, 4 lives comigo. Tem comunicador, tem falando de autoconhecimento, vamos falar sobre depilação egípcia. Você já fez as linhas egípcias? Eu não conheço, eu sou da dança egípcia, mas eu não conheço essa depilação egípcia. Vai ensinar a Erika Paixão. E tem mais também que eu não lembro agora, mas quem está acompanhando minhas redes vai conseguir olhar. Um beijo, obrigada, Yasmin. Até a próxima. Vai ficar registrado aqui. Indique para a galera tirar suas dúvidas, né? Se for algum caso bacana, e depois vai estar nas minhas redes. Um beijo para vocês, boa noite e até amanhã. Beijo, Beijo. gente. Valeu, obrigado. Delícia, obrigada.